dos nossos focos está na qualidade, exatamente que é um dos diferenciais para essas plataformas chinesas, que tem esse ultra fast fashion, que você compra a mercadoria, usa, dali você vai gerar um resíduo. No nosso caso não, nossas peças elas são produzidas com muita qualidade e isso dá uma durabilidade grande. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Alexandre Afrangi, CEO da Veste. A Veste é uma empresa de moda brasileira, dona de marcas como Lelis e Dudalina. Em 2023, teve faturamento de 1,4 bilhão de reais. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Alexandre, fala um pouco pra gente qual que é o momento da Veste hoje. O momento da Veste é um momento muito bom. A gente vem de um reposicionamento das marcas nos últimos 4 anos. A gente tem um posicionamento bem sólido hoje, com muita consistência no trabalho que foi feito com esse desenho da estratégia que a gente desenvolveu para colocar as marcas novamente com as suas características individuais preservadas. O momento é bastante positivo. Quando você fala características individuais, dá um exemplo, vai, para quem não é assim tão íntimo do mundo da moda. Sim. Cada marca ela tem uma característica muito própria e um público muito próprio que é focado quando você desenvolve o produto, cada uma delas. Então, por exemplo, a Lelis, você tem é uma moda feminina, certo? Roupa feminina para uma mulher antenada, uma mulher que trabalha, uma mulher, enfim, que tem a sua independência 100%. E o foco é trabalhar exatamente com esse tipo de público. Então, você tem que ter na sua marca todo o desenvolvimento do produto, a precificação, a colocação desses produtos na loja. Você tem que ter o direcionamento bem claro para qual é o público que você está trabalhando. Dessa maneira, a individualização fica muito clara. Então você tem um público para Lelis, um público para Dudalina, um público para Bobô, que é a nossa outra marca. Tem a John John também, e a individual, que é um público, é um canal B2B que a gente trabalha, que é o business to business, onde a gente vende para lojistas que vão revender nosso produto. E vocês estão também fazendo um trabalho de reforma das lojas, é isso? Estamos fazendo um trabalho de reforma das lojas. Parte dessa estratégia, né, que eu falei para você, era reposicionar a marca como um todo. Então nós começamos primeiro com o produto, a gente começou mudando o produto, o conceito do produto, o mix desses produtos nas lojas, a precificação, como eu disse, a forma de exposição, e tudo isso no final da história nos levou a criar um novo conceito arquitetônico para as lojas. Então o novo conceito arquitetônico foi o final dessa reestruturação toda que começou lá atrás. E com isso a gente trouxe um novo conceito, que o que a gente busca com esse conceito? A gente busca organizar o cérebro do nosso cliente para quando ele entrar na loja, ele conseguir se identificar e conseguir perceber aquilo que a gente está querendo mostrar para ele, em termos de qual é o produto, qual é as cores, a ocasião de uso, e para ele ter um bom relacionamento com a marca, que é isso que a gente acredita, em primeiro lugar. E vocês estão percebendo mudanças, estão percebendo uma resposta do cliente? Tem uma resposta muito positiva, tem uma resposta bastante positiva. Quando você tem uma loja reformada, ela tem uma performance alguns pontos percentuais acima de uma loja que ainda não foi reformada. Hoje, com as nossas 170 lojas de todas as marcas, nós já temos 44 lojas reformadas nesse novo conceito. 20 vão ser reformadas agora esse ano e o restante a gente vai continuar reformando a partir de 2025. E antes desse momento, né, essa reestruturação, essa reformulação que você está contando para a gente, ela veio depois de um período um pouco difícil para a empresa, né? Que tinha uma dívida grande, se não me engano, de 1,5 bilhão, né? E, enfim, estão fazendo essa reestruturação desde então. O que levou a esse momento da empresa e o que enfim, vocês veem que, olha, por esse caminho não dá para a gente ir de novo porque não foi bom? Olha, foram lições bem duras ali aprendidas. Talvez, eu não posso falar muito sobre esse período que eu fiquei fora, né? Porque eu fiquei fora exatamente nesse período entre 2014 e 2019, onde algumas decisões, talvez elas não tenham sido as decisões mais acertadas. Eu posso dar um exemplo claro para você. A estrutura naquele momento estava horizontalizada. Então você tinha uma pessoa que cuidava do produto de todas as marcas, uma pessoa que cuidava da compra para todas as marcas, o marketing. E o que é importante quando você tem uma casa de marcas? É importante você manter a individualização de cada uma delas.
porque senão você acaba ficando... A marca, ela é um organismo vivo, ela vai trabalhar, ela vai focar naquele cliente para qual ela foi desenvolvida. Se você tem uma pessoa que tem um olhar horizontal, que vai comprar para todas elas, por melhor que essa pessoa seja, é capaz dessa pessoa bagunçar um pouco o conceito de uma marca para outra, e tudo acaba ficando muito parecido. Então, a estratégia que foi desenhada lá atrás e que foi o que me seduziu para voltar para a empresa era exatamente a volta da individualização de cada uma das marcas, com um mini CEO para cada uma delas, aonde esta pessoa é responsável pelo estilo, pela compra, pela distribuição, pelo treinamento das pessoas, pela contratação das pessoas para as lojas, enfim, é responsável por todo o P&L, pelo resultado da marca. E embaixo disso tem uma parte transversal que é comum a todas elas, que é o financeiro, o fiscal, o RH, supply chain. Isso suporta todas, mas essa individualização, transformando as marcas numa unidade de negócios, foi a estratégia que foi adotada para a gente voltar com uma boa performance. Começou aí. O trabalho foi tão bem feito, foi tão bem desempenhado pela minha equipe, uma equipe focada, uma equipe muito comprometida, que os credores da dívida naquele momento entenderam por bem que era bom negócio fazer a conversão das debêntures em ações. E foi isso que aconteceu no final de 2022. E desde lá, a gente já vem entregando resultados bastante positivos. Já são 11 trimestres consecutivos de same-store sales, que é um indicador muito, muito importante no nosso negócio, que é aquele que mede as mesmas lojas abertas naquele período. E o indicador vem positivo nos últimos 11 trimestres. Para onde que vocês estão olhando agora? Qual que é o plano de vocês para os próximos 12 meses? No que vocês estão planejando investir? Qual que é o foco de vocês? A reforma das lojas é um ponto muito importante para nós, porque a gente já tem os dados de que essa reforma ela traz para a gente um resultado bastante positivo. Então, o nosso foco está continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo, que é um trabalho focado no nosso cliente, focado no relacionamento, focado na compreensão do cliente em relação ao nosso produto, focar na venda a preço cheio, que é o que vem acontecendo, e reformar as lojas. Esse é o nosso plano para o varejo. Quando a gente olha numa figura um pouco maior, também tem o crescimento, a volta do crescimento, ou a aceleração do crescimento no canal B2B, que é um canal bastante relevante para a gente, e no digital também. Então, esse é o nosso foco para os próximos 12 meses. Continuar fazendo o que a gente vem fazendo de forma bastante eficiente. Vocês vendem bem no digital? Como que é? Vendemos bem no digital. O digital hoje representa 14% do nosso negócio quando você olha só o site. Quando você olha para todas as vendas que ocorrem fora da loja, de alguma forma, ou uma prateleira infinita, a pessoa compra numa loja e recebe direto na casa dela, ou ela compra pelo WhatsApp, isso representa, quando você soma tudo, o site, mais essas outras possibilidades de venda, elas representam 22% do nosso negócio. E B2B é multimarcas? B2B é multimarcas. B2B, business to business, a gente vende mercadoria para lojistas que vão revender a nossa mercadoria. Então, para você ter uma capilaridade maior pelo país inteiro. Então, hoje são 3 mil clientes para os quais a gente vende e eles revendem a mercadoria para a gente. Mas é uma multimarca chique, né? É uma multimarca que é credenciada, ela é previamente credenciada, para a gente vender, ela tem que ser credenciada, tem que obedecer a certos padrões de que outras marcas estão lá, enfim, tem toda uma questão para você poder se posicionar da forma correta. E quais são as principais tendências de consumo de moda que estão no radar de vocês hoje e que são importantes para vocês? A moda é comportamento, Mariana. Ela muda a cada instante. E principalmente agora, ultimamente, né, que as coisas vêm mudando com uma rapidez ainda mais constante. Então, o fato é você focar naquilo que o seu cliente está buscando. Se você pega alguns anos atrás, no momento de pandemia, por exemplo, as pessoas passaram a se vestir de uma forma mais confortável. Não que elas estivessem desleixadas, mas elas queriam uma forma mais confortável de se vestir. A gente teve que correr e fazer a mercadoria para elas efetivamente se encontrarem nas nossas marcas. Quando acabou a pandemia, foi exatamente o contrário. Todo mundo voltou para roupas para sair, com salto alto, com brilho. Então, cada momento da moda, ele representa
uma tendência. Então você tem que estar muito esperto, muito focado para conseguir interpretar esse comportamento e traduzir isso para o seu produto. Então a resposta clara, tem que ficar atento ao que o mundo está, o que está acontecendo no mundo para você poder oferecer isso para os seus clientes. E nas nossas marcas, cada uma com o seu objetivo. Então você pega a Lelis, que tem uma gama grande de produtos, a pessoa pode comprar desde a roupa confortável até a roupa para ir para uma festa, passando por todas as ocasiões do dia. A John John é uma marca com um posicionamento muito mais irreverente, com um espírito mais jovem, o jeanswear. Então cada uma delas tem ali o seu propósito específico de que produto a gente vai atrás. E vocês percebem alguma característica na consumidora, no consumidor brasileiro, nesse campo da moda, e que difere um pouco talvez do que é visto em outros países do mundo? Assim, tem alguma característica que se sobressai? A característica do consumidor brasileiro é uma característica, ele gosta muito de relacionamento com as marcas. Então, acho que esse é um grande forte que a gente tem, é o relacionamento com o cliente, é entender esse cliente para poder propor para ele exatamente aquilo que ele busca. Então, acredito que você ter um bom relacionamento e você tirar barreiras de comunicação entre a sua marca, entre o seu propósito e o seu cliente, é um diferencial bem grande que a gente entende como positivo do consumidor brasileiro. E as marcas da Veste têm peças lindas, porém um tanto caras para o bolso da maior parte da população brasileira. Por que moda, e olhando assim para esse tipo de moda que vocês produzem, né? Por que ainda é tão caro no Brasil? A gente tem uma questão no Brasil de mercado, de matéria-prima que você não consegue comprar aqui. Você depende de muita matéria-prima importada, então você tem um componente do dólar nessa composição de preço. Você tem toda a parte de fabricação desse produto aqui, que também é uma fabricação que não é a fabricação mais barata, né? Você tem uma legislação trabalhista forte, que é super seguida à risca, você tem uma tributação bastante importante, então acaba fazendo com que o custo do seu produto e aquilo que você está oferecendo, ele acaba tendo um preço que eu não entendo ele como um preço caro, eu entendo ele como um preço justo para aquele tipo de produto que a gente está oferecendo e para aquele público que a gente está endereçando. Eu acredito que esse é o movimento mais objetivo possível. Você entender para quem você está fazendo e você ter uma precificação de acordo com o custo daquela mercadoria. Então, na sua visão, assim, se vocês fossem uma empresa de moda, sei lá, nos Estados Unidos, será que as peças seriam mais baratas, considerando essas condições que você está colocando aí? Olha, talvez sim. Eu acho que você, quando olha para o mercado internacional e quando você olha para o Brasil, o preço não está muito diferente de um para o outro. Eu acho que o que acontece aqui talvez seja a renda da população, que não é exatamente aquela renda que você encontra em outros países. Então, acho que talvez essa proporção seja a proporção que dá essa impressão da mercadoria custar caro. E você falou sobre essa questão do público, né? Para qual público que vocês estão olhando, né? Quem que é o público de vocês? O nosso público, ele é um público de mais alta renda, o que traz para a gente uma certa segurança em termos de movimentações macroeconômicas. Então, movimentações macroeconômicas no nosso segmento acabam afetando a gente de forma mais branda, exatamente por estar num segmento mais resiliente da população. E na sua visão, quais que são os principais entraves para um maior desenvolvimento da indústria da moda no Brasil? Os maiores entraves, eu diria para você que tem uma questão de fornecimento, que eu acho que é bastante importante. Tem a questão dos impostos de um modo geral, mas eu acho que isso não é só focado na indústria do varejo, na indústria da moda. Eu acho que a busca por uma reforma tributária, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que isso vai facilitar a vida, você ter uma forma mais fácil de trabalhar. E eu acredito que hoje o meu maior assunto em termos de foco está no fornecimento um fornecimento de produto acabado. Esse, para mim, é o ponto relevante nesse momento.
Fornecimento de tecido? Fornecimento os próprios fornecedores de produto acabado, não só de tecido. Tecido a gente conta com uma importação de tecido, né? Então 70% da nossa matéria-prima vem de fora, só 30% vem daqui, porque a gente não acha esses produtos aqui no Brasil. E o que você tem um pouco de dificuldade hoje está exatamente na capacidade desses fornecedores de nos atender num volume bem grande. Isso para nós hoje é um ponto de atenção. Não é que seja um problema, mas é um ponto que você tem que estar sempre ali entendendo o seu fornecedor, acompanhando o seu fornecedor, entendendo como funciona isso até a produção da sua mercadoria, até de ponta a ponta. Isso é um ponto bastante relevante para a gente. Vocês têm fábrica própria ou é terceirizado? Temos também fábrica própria, 20% da nossa, um pouco mais de 20% da nossa produção vem da fábrica própria, que fica no Paraná, e que nos atende ali em grande parte da Dudalina, quase 70% da marca vem dessa fábrica. Quando você olha a empresa inteira dá 20%, outros arredondando 20% é importado e o restante a gente faz mercadoria com fornecedores nacionais que nos fornecem. E como que vocês fazem para garantir boas condições de trabalho nesses fornecedores? Porque é uma questão, né, na indústria da moda. É uma questão importante essa, bastante relevante. É uma questão que a gente tem um setor de auditoria que faz auditoria nesses fornecedores, nos contratados e nos subcontratados, nos contratados dele, para garantir que de ponta a ponta a gente esteja seguindo rigorosamente a legislação trabalhista brasileira. Isso para a gente é inegociável. Então tem ali um foco bem grande, a gente faz auditoria contínua nesses fornecedores. E todos eles têm que ter o selo da BVTEX. A BVTEX, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, ela lidera a organização de todas essas práticas, das melhores práticas, para ter um controle sobre essa produção. Isso garante que você tenha ali uma situação adequada de trabalho e de fornecimento dessa mercadoria. E aí vocês fazem essa auditoria na contratada e na subcontratada também? Na contratada e na subcontratada também. Por exemplo, em 2023 a gente cobriu 70% do nosso parque de fornecedores, nós cobrimos 70% com a nossa auditoria interna, mas lembrando que os outros 30% também têm o selo da BVTEX. Então não é porque eles não foram auditados agora que não vão ser auditados no futuro. É um rodízio e a gente segue isso rigorosamente. E um dos focos de vocês nesse momento, né, é aumentar as vendas das peças a preço cheio, sim, né? Sim. E eu fiquei pensando, né, as promoções, elas são uma questão para esse mercado? Porque muitas vezes tem essa coisa do estoque, aí vai para uma promoção, vai para um outlet. Como que é isso? A promoção ela é inerente ao nosso negócio, né? Você vai fazer uma produção, você vai chegar num determinado período do ano e vai fazer você vai fazer uma produção e vai chegar, né, num período do ano e vai fazer a sua promoção. Liquidação ela é natural. O que acontece é que em algum momento no passado foi tratada essa forma de compra com muita quantidade e com um preço um pouco mais alto do que deveria ter. Isso foi naquele período onde eu falei para você, pré-reorganização de toda essa história. Então você olha de 2020 para trás. Quando a gente chegou lá em 2020, o foco de você vender mais a preço cheio é exatamente para você ter a sustentação desse seu negócio, porque senão ele não para em pé. Você tem que ter a sua venda no preço cheio, você tem que fazer um produto que realmente faça sentido para que o cliente, para que desperte desejo nesse cliente para ele querer comprar e tem que comprar numa quantidade adequada. Na hora que você faz isso, você diminui a quantidade de estoque e consequentemente, você diminui a sobra de mercadoria. Diminuindo a sobra de mercadoria, você tem menos liquidação, você gera menos resíduos. Então, isso para a gente é muito, muito importante, que você venda a sua mercadoria a preço cheio. O nível hoje de venda a preço cheio, ele voltou para os nossos níveis históricos de 80%. Então, hoje, 80% do que a gente vende, nós estamos vendendo a preço cheio. E a gente teve recentemente a fusão do Grupo Soma com a Arezzo, né? E que criou uma gigante do setor onde vocês atuam também, né? O que esse movimento significa para o mercado de moda no Brasil e para vocês especificamente? Significa uma valorização do nosso setor. Eu acho que essa movimentação acaba trazendo um olhar mais positivo do mercado financeiro para o nosso setor. Isso, para mim, é excelente.
Em relação a nós, não afeta o fato deles terem feito essa fusão. Nós já competíamos de alguma forma ao longo de todo esse tempo, isso não muda nada. Vocês já estudaram no passado uma fusão com a Inbrands, por exemplo? Consideram retomar essas conversas? Isso não está no nosso radar agora. O nosso radar é continuar focando no nosso plano, que é o plano que eu disse para você, de venda a preço cheio, da reforma das nossas lojas, do crescimento no B2B, do crescimento no digital. Esse é o nosso foco agora. Se amanhã surgir alguma coisa, não está nos nossos planos hoje. E a aquisição de outras marcas? A mesma coisa. E como que você vê o avanço da Shein no Brasil? A plataforma chinesa, a gente precisa prestar atenção nela. A gente tem muita coisa para aprender. Acredito que o fato de você prestar atenção, você vai acabar absorvendo coisas que são importantes para você aplicar no seu mercado. Acho que poderia ter um único ponto que eu acho que poderia ser um pouco diferente é a questão da tributação, né? Você não tributar um produto que é importado abaixo de $50 com o imposto de importação, não traz a concorrência para o mesmo nível. Então, acho que ali a gente tem algum ponto que poderia ser equilibrado, equalizado essa questão. O fato do trabalho deles em si é um trabalho de tirar o chapéu, né? Eles têm uma operação inteligente, operação muito rápida, mas que eu não consigo entender, eu não consigo ver como é que é o controle dessa produção, como você disse, de ponta a ponta. A gente não sabe como é que é isso. É muito volume, é uma mercadoria que a qualidade pode não ser ali o principal objetivo deles. Então, eu acredito que tem coisas boas para a gente aprender e tem coisas que talvez a gente não devesse fazer. Na Shein, eu sei que eles têm um modelo de negócio que usa bastante tecnologia para enxergar o que o consumidor, por exemplo, está buscando como tendência de moda, e aí sim produzir as peças, por exemplo, e aí faz de um jeito lá que não tenha sobra de estoque, também medindo a demanda usando a tecnologia. Esse tipo de recurso é algo que vocês consideram, que você acha que é interessante, que pode ser interessante para vocês? Acho sim, eu acho que uma das coisas para se prestar atenção é exatamente isso que eu disse para você, que tem coisas muito boas, essa é uma delas. A questão é que a Shein em si, pelo que eu entendo, ela não tem o produto, o estoque não está na mão dela, o estoque está na mão dos fabricantes ao redor dela. Então isso é um ponto interessante. No meu entender, na minha percepção, o nosso tipo de negócio está muito mais focado no relacionamento com o cliente, no relacionamento com o que a pessoa busca, do que efetivamente só em dados. Ele também está baseado em dados. As nossas decisões também são baseadas em dados. Mas eu tenho um relacionamento com o meu cliente que eu prezo muito e por ele eu quero continuar trabalhando. Como que é o uso de tecnologia e de dados hoje na Veste? A gente está com grandes avanços tecnológicos na Veste. Nós temos um aplicativo interno que se chama Live Retail, que nós conseguimos ver em tempo real o que está sendo vendido, como está sendo consumido, como é a cesta do cliente. Isso tudo nos retroalimenta exatamente em tempo real para poder desenvolver novos produtos. Então, nós temos, guardadas as proporções, uma análise parecida, uma forma parecida de trabalhar no desenvolvimento dessas peças. E qual que você enxerga, considerando todo esse momento que vocês estão vivendo, qual que você enxerga que é o principal desafio de vocês hoje? O principal desafio é nós continuarmos ali no nosso plano, conseguirmos fazer todas as negociações com os shoppings que precisam ser feitos para fazer as obras, porque muitas vezes não é só você decidir fazer a obra e você faz. Tem momentos exatos, momentos bons que você pode fazer isso. Então você tem um calendário que você tem que obedecer para você não ficar fechado com uma loja numa data de varejo. Você tem que ter a disponibilidade do shopping para eventualmente uma mudança de ponto para um ponto menor ou melhor, mais bem localizado. Então essa questão de você poder organizar isso é também um desafio para a gente hoje. E a moda, ela é uma indústria bastante poluente, né? Considerada aí uma indústria bastante poluente no mundo todo, né? Como que vocês trabalham para avançar na agenda da sustentabilidade? Sustentabilidade é muito importante para nós. A gente tem isso como uma meta prioritária dentro do nosso mundo, né?
Nós somos signatários de um pacto chamado The Fashion Pact, que é um pacto europeu. Nós somos os únicos signatários latino-americanos. É um pacto que visa exatamente a diminuição do impacto do uso da nossa indústria no clima. Então você tem redução de emissão de gás carbônico, você tem a redução de plástico. O que na prática nós estamos fazendo com relação a esses assuntos? A nossa frota em São Paulo é uma frota de carros elétricos para fazer a distribuição da nossa mercadoria, das nossas mercadorias para as nossas lojas. Nós gostaríamos que fosse uma rede maior, mas isso depende do investimento que não só parte de mim, mas do investimento em infraestrutura. Então, aumentando isso, a gente vai poder aumentar a nossa presença com os carros elétricos. Nós temos uma colaboração que está sendo lançada por esses dias agora na Lelis com a EcoArts, que é uma ONG que visa o plantio de árvores nativas na Amazônia. Já é a segunda edição que nós temos a collab com essa ONG. Na primeira edição nós conseguimos plantar 10 mil árvores com parte da venda que foi feita dos produtos. É um produto desenvolvido em colaboração entre as duas marcas. E distribuído e vendido pela Lelis, e com esse plantio de 10 mil árvores, que foi do primeiro evento, a gente consegue, ao longo do crescimento dessas árvores, capturar 1.400 toneladas de gás carbônico, por exemplo. Então são diversas frentes que nós abrimos exatamente focando nessa questão que é super importante. Isso falando do ambiental. Quando você vai para o social, nós somos uma empresa fundamentalmente feminina. 75% dos nossos colaboradores são mulheres. As mulheres na nossa empresa nunca tiveram que lutar pelo lugar delas. O lugar delas sempre foi absolutamente natural. Tanto é que 58% da diretoria hoje é mulher. E olhando para o lado social, nós pegamos uma causa do Instituto Protea, que cuida de câncer de mulheres de baixa renda, cuida da prevenção, cuida do tratamento, e nós somos os principais doadores e patrocinadores desse movimento. Então, ao longo desses últimos 3 anos, nós já doamos R$1,5 milhão de reais, conseguimos cuidar de 2.970 mulheres com um tratamento completo de ponta a ponta em 45 delas. Você falou sobre diversidade, né? Sobre a diversidade de gênero. Como que está a questão da diversidade racial dentro da empresa? Diversidade racial é um ponto bem importante para a gente também. Nós temos ali um time interno que faz exatamente a qualificação de trabalhadores de raça negra, trabalhadores pretos e pardos, para poder qualificar essas pessoas, para dar mais autonomia e mais oportunidades dentro do nosso negócio. Então nós temos um programa onde a gente cadastra essas pessoas e você vai dando treinamento e oportunidades para elas poderem crescer. É um ponto bem importante para a gente. Sobre a sustentabilidade ainda, você falou sobre as ações de vocês, mas eu fiquei pensando na questão da durabilidade das peças, né? Certo. Quanto tempo que dura uma peça de vocês? Vocês têm essa conta? Tem essa conta. Eu não posso dizer para você assim número exato, mas eu, por exemplo, outro dia, né, eu tive uma grata surpresa. Eu estava numa fila de embarque para voltar num voo para São Paulo. E aí eu percebi uma mulher na minha frente, uma postura super boa, uma mulher interessante e tal, e para minha surpresa essa pessoa sentou do meu lado no avião. Na hora que ela sentou do meu lado do avião, ela se mostrou uma pessoa muito agradável, muito comunicativa, conversa vai, conversa vem. A gente chegou na parte profissional. Quando ela soube quem eu era, ela abriu um sorriso daqui até aqui e ela começou a falar das roupas. E ela começou a falar das roupas da Lelis, que ela era uma super cliente, que ela entendia que a marca era maravilhosa, que tinha uma longevidade dos produtos enorme, que ela era cliente lá de trás, que em algum momento ela entendeu que a marca estava estranha e agora ela percebeu que a marca tinha voltado exatamente para a essência dela. Então eu entendo que uma marca que tem aí seus 35 anos e você pega uma pessoa e fala, olha, ela tem peças de 15, de 20 anos atrás, é um produto que tem uma durabilidade grande. Um dos nossos focos está na qualidade, exatamente, que é um dos diferenciais para essas plataformas chinesas, que tem esse ultra fast fashion, que você compra a mercadoria, usa, dali você vai gerar um resíduo. No nosso caso não, nossas peças elas são produzidas com muita qualidade e isso dá uma durabilidade grande. Em 2021, o mega assalto de Araçatuba chocou o país. Ai, meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do carro. Os criminosos levaram 3 milhões de reais. Até então, o crime parecia perfeito. Só que o plano era roubar 400 milhões. Alguma coisa deu errado. Levanta o drone e vamos embora. Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquela noite.
até agora. Como Deus confirmou para mim dar entrevista, eu vou ceder a entrevista para você. E eu só efetuei 3 disparos. O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Qual que é a sua expectativa para a economia, para os próximos meses? Bom, economia, quem trabalha no Brasil há tantos anos sabe como é que é esse nosso relevo um pouco acidentado. Eu entendo que o que está sendo feito agora, né, em termos de uma busca por uma diminuição de juros, a própria reforma tributária, eu entendo isso como movimentos positivos. Olhando para trás, né, na nossa história todos os 42 anos de empresa, a gente já passou por muitas movimentações econômicas, por muitos governos, por muitas ideologias diferentes. O que nos importa realmente é olhar para o nosso negócio e ver como esse negócio tem uma sustentação rentável a longo prazo. E a gente vem conseguindo fazer isso com maestria. Então, acredito que para os próximos meses, essas operações, essas enfim, atitudes que estão sendo tomadas na busca de diminuir juros e de uma possível reforma tributária onde você coloque todo mundo numa base igual, vai ser positivo. Eu sou otimista. Você falou um pouco sobre a questão do remessa conforme, né? Sobre a tributação das importações com valor abaixo de até $50, né? Hoje essas importações elas não são taxadas no imposto de importação, só no ICMS, né? Vocês têm isso afeta vocês de alguma maneira e vocês têm tido conversas com o governo? Como que vocês estão inseridos nesse debate? Não nos afeta diretamente no nosso segmento, porque, como eu disse, a gente está num segmento da população um pouco mais resiliente, que a gente trabalha com alta renda. Mas eu entendo que deveria ter uma taxação nesses produtos importados, sim, porque eu acho que você precisa trabalhar numa igualdade de relação tributária. Existe sim a conversa, nós temos ali o IDV, que faz um acompanhamento desse assunto em Brasília, existe toda uma conversa entre os varejistas para tentar mostrar para o governo que isso pode ser muito prejudicial para a gente, se continuar nesse volume que vem acontecendo, você não ter uma tributação em cima de um produto que está sendo trazido de fora. Como é que fica o varejo nacional? E o governo, ele quer acabar, está estudando maneiras de acabar com a desoneração da folha de pagamentos, né? E essa desoneração, ela beneficia alguns setores da economia e confecção é um deles. Como que você vê essa possibilidade? Como que isso pode afetar vocês? Hoje nós nos beneficiamos, como você falou, dessa desoneração, o que é positivo, porque você acaba tendo uma carga menor. Na hora que vier uma oneração novamente desse assunto, nós vamos nos adaptar à legislação. Mas não é uma coisa que vocês olham com preocupação? Não, com preocupação não, mas vai encarecer toda a cadeia, né? O que não é bom para a economia quando você trabalha com uma carga tributária tão alta. Mas acredito que isso está sendo focado nessa reforma tributária mais a longo prazo, de ter uma estrutura um pouco mais simplificada para poder trabalhar. Seria ótimo a gente poder trabalhar numa estrutura mais simplificada de composição de impostos de um modo geral. Qual?